Olá, muito bom dia. Eu sou a Ana Petri, eu sou diretora de assuntos corporativos da Viatriz e é um prazer essa parceria com a ANAP nesse tema tão importante, valor em saúde, tema que a gente já vem tratando ao longo do ano e que está nesse mês de novembro aí com 4 encontros especiais. Hoje, para falar de um tema não menos importante e impactante, que é saúde mental. E como o VBHC pode nos ajudar nesse desafio da saúde mental, da força de trabalho no setor de saúde. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos participantes aqui do painel. A gente vai ter, primeiramente, uma apresentação da Luísa, e a Luísa Matos, ela é da Bain Company, ela vai falar muito também sobre burnout, como o valor em saúde pode nos ajudar nesse desafio na saúde. Depois da apresentação da Luísa, a gente vai ter um painel com os nossos debatedores. Muito obrigada pela presença de todos. É o Dr. César Abicalaf, presidente do Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, o Dr. Luiz Dickmann, psiquiatra e diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Farmacologia Prática, e a doutora Márcia Bandini, que é da Unicamp, e eles vêm depois trazer aqui as suas visões para o nosso debate, e ao final vocês vão ter um tempo para fazer suas perguntas e enviarem pelo chat. Antes de passar para a Luísa, eu só gostaria de destacar alguns dados gerais para demonstrar o quão impactante, né, esse tema é para toda a população e especialmente no setor de saúde para os profissionais. O Brasil tem aí ocupado o topo, né, na prevalência de depressão na América Latina, de acordo com a OMS, há algum tempo, e depois da pandemia, esse dado provavelmente só piorou. A depressão é a principal causa de incapacidade no mundo e ela tem também um impacto muito importante no PIB dos países. Então, imagina no nosso país que já ocupa esse ranking, né, do qual não nos orgulhamos. E depois da pandemia, esses dados, como eu disse, pioraram e ela, segundo dados da Fiocruz, a pandemia alterou significativamente a vida de 95% dos profissionais de saúde. Então, não tem como a gente falar em melhor atendimento, em melhor qualidade no nosso segmento e setor, sem a gente falar em saúde mental. Na Viatriz, a gente já atua nesse tema desde a nossa fundação, né, uma farmacêutica, uma empresa nova que foi lançada durante a pandemia. Chegamos no mundo, a gente completa exatamente hoje, o aniversário da empresa, 3 anos de Viatriz, e no Brasil a gente chegou em junho de 2021. E a gente tem trabalhado nesse tempo com conhecimento, awareness para o público em geral, para o profissional de saúde. A gente tem um guia de saúde mental, que eu vou compartilhar depois com vocês o link, campanhas de Setembro Amarelo, uma série de atividades para levar realmente conhecimento, quebrar tabus e a gente discutir esse tema que é mais do que urgente. Tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Eu vou chamar agora a Luísa, então, para fazer a apresentação dela e depois a gente volta para o debate com os nossos especialistas. Bem-vinda, Luísa, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Ana, já aquecendo o debate, trazendo vários dados aí que vão ser interessantes para a gente conversar. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. Eu trabalho na Bain Company, eu estou aqui há 17 anos, hoje eu lidero a nossa prática de saúde para a América do Sul, e o desafio aqui dos próximos 15, 20 minutinhos foi de trazer algumas perspectivas que conectam toda a temática de saúde baseada em valor com a saúde mental, o bem-estar, né, como um todo dessa força de trabalho. Então, eu vou trazer alguns desses dados aqui e a gente, com certeza, vai ter um debate muito bacana em seguida. Vamos colocando a apresentação. Muito bem, pessoal. Então, a Bain é uma consultoria global e a gente, há bastante tempo, já faz uma série de pesquisas com a linha de frente do mercado de saúde. E, sendo uma consultoria estratégica, a gente olha, né, para essa temática, para essa qualidade dessa força de trabalho em vários aspectos, porque no final do dia isso aqui impacta de uma maneira direta, né, o que está sendo entregue no setor, impacta diretamente toda a disponibilidade da mão de obra, né, que a gente sabe que
tem sido um tema muito crítico no setor. E, obviamente, o tema de saúde baseada em valor, ou value-based care, ou value-based healthcare, ele tem sido um tema que muito dos nossos clientes, sejam pagadores, prestadores, farmacêuticas, ao redor do mundo têm discutido. Então, vamos lá. Acho que começando aqui, olhando para essa necessidade, né, ou para essa aceleração da participação do value-based care dentro do mercado de saúde. Então, trazendo dados ali da linha de frente, aqui de uma pesquisa que fizemos nos Estados Unidos, que a gente tem visto uma aceleração bastante grande nesse tema. O que a gente viu? 65% dos administradores, né, dos gestores das instituições, estão esperando realmente um aumento do value-based care nos próximos anos e trazem isso, né, muito por uma discussão de que, olha, é a direção que o setor está seguindo, porque a gente está sofrendo muito com pressões de custo e é uma maneira da gente alinhar incentivos, né? Então, é uma ênfase contínua dos pagadores, né, para controlar os custos. Cada vez mais a gente está vendo os fornecedores, os prestadores se adaptando e agregando, né, os serviços ao seu pacote para também reduzir a percepção de custo percebido, mas isso acho que não diminui, né, a visão que aparece muito claramente nessa pesquisa de que há muita preocupação com o risco, com a preparação do sistema para essa temática. Então, quando a gente vai, de fato, perguntar para médicos, né, como que eles veem a adoção do value-based healthcare, a gente vê que é um número até surpreendente. A gente vem monitorando, né, esse número nos últimos 4 anos, mas a gente vê aqui um all-time high, né, de quase 80% dos médicos interessados em algum modelo de value-based care, sendo que isso varia muito de acordo com o nível de risco que aquele determinado modelo pode trazer para esse profissional, né? Então, pagamentos mais alinhados à performance, incentivos de qualidade, como bônus adicionais em cima de um fee-for-service, por exemplo, eles têm ali 50% dos médicos expressando interesse. Mas quando a gente, de fato, migra, né, e pergunta sobre modelos que trazem um maior risco, modelos muito mais complexos, como, por exemplo, um modelo de captação ou de um risco compartilhado, esse número cai bastante. E o que está por detrás disso, né? Tentando esmiuçar ainda mais. Do lado esquerdo da tela, o que a gente pode ver? A gente vê as razões que têm levado a aumentar o interesse. E, de fato, uma das coisas que eu tenho certeza que a gente vai debater nesse painel, que ao mesmo tempo que a gente fala, né, sobre as pressões e a questão da saúde mental sendo erodida, né, desse profissional, o que ainda aparece com muita força em por que eu quero continuar sendo médica? Porque eu quero entregar um cuidado de maior qualidade, eu vejo um impacto da minha prática na saúde dos pacientes. Então, aqui, sem sombra de dúvida, a maior razão para aumentar o interesse no value-based care é, de fato, uma maior qualidade no cuidado. Depois aparecem as questões de que, poxa, isso aqui pode sim também me trazer uma remuneração melhor, caso eu, né, consiga ser ali um bom praticante. Isso me traz uma maior eficiência no meu cuidado e, obviamente, aparecem outros temas aqui. Agora, tem 3 grandes temas que aparecem com muita força em o que faria eles adotarem mais, né? Então, do lado direito, a gente vê um pouco dessas preocupações. Acho que a primeira preocupação é que, bom, será que será que eu tenho recurso financeiro suficiente para me proteger, né, de modelos onde eu tenho um risco maior? Segundo, será que a gente tem estruturas, processos eficazes
para atuar nesse padrão, seja no modelo de codificação, seja em como eu faturo, tem uma complexidade, né, de coleta de dados aqui importante. E, por último, né, tem um período aqui de transição até que isso tudo fique azeitado, que pode requerer, e na maior parte dos entrevistados coloca, que isso aqui vai requerer um investimento em mais tempo e em mais pessoas para fazer acontecer. Então, isso aqui agrega uma complexidade a uma situação que a gente já vinha vendo no mercado global, né, de saúde, que é o desafio de uma escassez da força de trabalho ou de um desequilíbrio dessa força de trabalho estar disponível no local certo, com a qualidade, com a capacitação adequada. Então, aqui alguns dados, né? Desde os hospitais que já vêm reportando falta, né, escassez de profissionais há muitos anos, principalmente aqui na área de enfermagem. Depois, no gráfico aqui do meio, o que a gente vê? A questão da exaustão emocional, né? Que já era algo que aparecia antes mesmo do Covid. Então, aqui 40% do corpo de enfermagem, em cerca de 30% do corpo de médicos antes do Covid, né, relatando essa exaustão emocional, e obviamente pós-Covid isso só acelerou. E quando a gente mensura o próprio indicador de burnout, é interessante que ele já aparecia, né, com uma indicação de 40% aqui na década de 2010, e que, obviamente, a curva, vocês podem ver que faz uma inflexão de 2020 para cima. E isso se soma a uma discussão de que as horas semanais trabalhadas pelos médicos vêm reduzindo. Os padrões atualmente esperados, as expectativas, são de um número de horas menor. Então, isso tudo agrega para uma discussão que a gente tem tido com os nossos clientes, que é dessa escassez na força de trabalho. Então, quando a gente começa a conectar esses temas, né, e a mergulhar um pouquinho mais, o que a gente viu? No primeiro bloco, a gente vê que houve um aumento grande, né, durante o período do Covid, de rotatividade no mercado de trabalho, e aqui olhando primeiro para médicos, né, a gente viu que quase 40% dos médicos trocou de emprego, né, trocou de local onde trabalhava, um grupo relativamente aqui grande, 10% aposentou, e aí começou a aparecer no nosso gráfico um pedacinho aqui, em torno de 5%, que saíram da medicina para um trabalho não clínico, né? Então, acho que esse é um ponto que começa a chamar a atenção. E essa alta rotatividade começa a aparecer de uma maneira mais diferenciada em algumas especialidades, né? Então, sendo aquelas especialidades de emergência, médico da família, pediatria e a própria clínica médica, aquelas que apareceram com um maior percentual de médicos que decidiram sair da força de trabalho em 2021. E quando a gente correlaciona isso, uma parte relevante associou isso a uma sensação de burnout, e aqui a gente pode até de uma maneira mais ampla, né, não usar o nome burnout, porque a gente sabe que tecnicamente não é tudo que se encaixa aqui, mas é essa sensação de não estar bem, né, de uma maneira completa, né? Então, a gente está falando aqui de médicos dentro da emergência, 60% com uma sensação né, de não estar bem, e médicos da família em torno de 50%. E essa média que está aqui em vermelho é o das outras especialidades, ou seja, não, apesar de terem algumas que estão um pouco mais acima, não é que tem alguma que está muito melhor. Então, quando a gente pega e pergunta, então, um quarto dos médicos está dizendo que está considerando mudar de carreira,
né? E isso em 2020 era um pouquinho menor, de 20%. E desses que estão considerando, uma parte grande associa isso ao burnout, ou à sua própria saúde, a saúde da sua família e até a sua segurança financeira. Então, acho que isso aqui já acende uma luz importante para a gente. E quando a gente faz esse mesmo tipo de estudo na força de trabalho de enfermagem tão importante, características semelhantes aparecem, né? Então, 50% dos enfermeiros, pelo menos, estão experimentando algum tipo de fator de estresse, esgotamento, depressão, fadiga, né? E isso tem feito com que uma parte desses, mesmo que não procure ativamente, esteja considerando, né, quando recebem uma oportunidade fora do seu próprio local de trabalho ou até mesmo fora da enfermagem, estão considerando olhar para essas oportunidades, né? Vocês veem 39% e 34%. Então, a gente tem certeza que vai discutir muito sobre esses números e como que a gente está vendo a realidade do Brasil. Quando a gente olha para esses sintomas ou essas sensações, né, da experiência do profissional, alguns dados interessantes aqui e até quebrado por algumas especialidades. Mas a gente vê 65% dos médicos se sentindo exaustos ao final de um dia de trabalho, 37% se sentindo exaustos pela manhã ao pensar em ter mais um dia de trabalho, né? Ou seja, aquela sensação de, poxa, eu não queria sair aqui da cama para esse dia. E 42% apenas sentindo que tem tempo e energia suficientes para sua família. E vocês podem ver embaixo que algumas especialidades, né, principalmente clínica geral, aparecendo um pouco acima da média e a enfermagem um pouco abaixo da média, mas sem sombra de dúvida, eu acho que são números que, estatísticas, como a Ana colocou, que não deixam a gente tranquilos, né, são números ainda relativamente altos. Então, acho que o ponto que a gente certamente tem que discutir dentro das nossas organizações, a gente tem discutido dentro da BEM para os nossos próprios colaboradores, mas com os nossos clientes também, como é que a gente tira um pouco desses aprendizados para também tornar esse local de atendimento um local melhor para se trabalhar, de forma que a gente, de fato, consiga almejar, dar saltos e evoluir, né, também para todo esse debate que a gente está tendo de um cuidado mais baseado em valor, da adoção de novas tecnologias, né, ou seja, continuar evoluindo na prática para incorporar, né, novos modelos de atenção, mas de uma maneira que seja ainda saudável para essa prática. Então, 5 pontos aqui, tentando resumir. Obviamente, toda uma discussão, um debate sobre a remuneração de uma maneira justa, de uma maneira competitiva. A gente tem visto globalmente uma inflação grande nos salários da força de trabalho de saúde. Segundo, a discussão de flexibilidade e sustentabilidade dentro do ambiente de força de trabalho de saúde tem se tornado cada vez mais premente, então, mudanças nos modelos de jornada, garantindo um pouco mais de tempo de descompressão. Terceiro, uma cultura muito mais focada no objetivo, né? Uma vez que se a gente fortalece que a migração e a adoção de modelos mais baseados em valor, eles tendem a aumentar a qualidade do serviço prestado, da medicina prestada e a atenção ao cliente, isso é um retorno positivo. E a gente vê que isso é um dos grandes motivadores que faz com que esses profissionais ainda estejam, né, exercendo essa vocação dentro do setor. O quarto, isso é um tema bem interessante que a gente tem discutido, que é a olhada para essa visão de benefícios aos profissionais de saúde que sejam realmente aplicáveis à sua força de trabalho, né? Entendendo aqui qual é a força de trabalho que você tem dentro da sua instituição, o que é mais adequado quando você tem
profissionais, mulheres de determinada idade, quando você tem outros tipos de populações, né, que eventualmente demandam, e outras gerações, inclusive, que a gente tem discutido, que demandam outros tipos de benefício. E, por último, o debate, né, de plano de carreira com uma mobilidade de fato ascendente para todos, né, onde todos se sintam de fato incluídos e com uma possibilidade de receber feedback e continuar evoluindo na sua carreira e tendo suporte para isso, né? Então, acho que esses eram aqui alguns pontos que eu queria trazer. Muito animada pelo debate que vem pela frente. Aqui ficam também os meus contatos para continuar essa conversa em outros meios. Obrigada. Muito obrigada, Luísa. Vamos trazer agora nossos convidados, então, para o debate. E eu queria ouvir um pouco, primeiro, uma visão médica do nosso psiquiatra presente aqui, o Dr. Luiz Dickmann, se ele pode falar um pouquinho para a gente sobre essa exaustão, que ouso dizer que não é só no setor de saúde, mas, né, no nosso tema pertinente aqui, esse desequilíbrio na força de trabalho, a exaustão mental e muitas vezes física também, as pessoas desistindo, né, dessa carreira que sempre foi vista como uma missão, como algo maior do que apenas uma profissão. Quais são os seus insights? Qual é a sua perspectiva em relação a isso? E depois, como a gente pode tentar começar a enfrentar? Eu digo começar porque eu acho que é uma jornada que não vai ter fim, né? A gente vai ter que sempre se preocupar com isso. Saúde mental veio, graças a Deus, o assunto veio para ficar, porque a gente precisa realmente tratar dele. Muito obrigada pela sua participação. Muito bom, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Então, né, sou Luiz Dickmann, sou médico psiquiatra. E o que a Luísa trouxe foi muito importante do ponto de vista técnico, né? O que a gente vê, o que está acontecendo com a saúde mental, né? Não só no Brasil, mas no mundo, ele passa por uma revolução. Então, assim, os dados do que a pandemia trouxe de aumento são relevantes? Com certeza. Mas muito mais relevante, talvez, do que o aumento trazido para os profissionais de saúde e outras pessoas das doenças psiquiátricas é o fato de falar sobre elas de uma forma mais aberta, como você acabou de trazer, Ana. Ou seja, a gente tira um pouco do véu do estigma da doença psiquiátrica, né? De como ela é marginalizada muitas vezes em vários lugares. Ou seja, as pessoas falam quando estão com câncer, as pessoas falam quando têm diabetes, quando tem hipertensão, mas chega nos transtornos de ansiedade, nos transtornos de humor, depressão, transtorno bipolar, independência de substâncias, em toque, as pessoas jogam para baixo, né, do tapete, não querem falar sobre isso, têm vergonha de serem estigmatizadas no trabalho, de perderem um emprego, né? Existe toda aquela forma muito ruim, né, que a gente via como as pessoas que eram afastadas do ponto de vista profissional, olha, a pessoa espanou, né? Quantos de vocês aí, colegas, gestores de área, profissionais, não viram colegas que saíram por uma doença psiquiátrica, tiveram muita dificuldade ao se entrosar de novo na volta por conta de tudo isso? E aí a gente tem que começar a falar um pouquinho do que causa a doença psiquiátrica. Então, o que a gente vê? Por que a gente vê esse aumento não só no diagnóstico, mas na prevalência, muitas vezes, de doenças psiquiátricas? Porque, olha, o profissional de saúde, ele está no cerne, né, do ponto de vista de estresse, né, o estresse que ele é submetido, mas ele não é o único. Tá? Então a gente vê isso em várias profissões, por exemplo, controlador de voo, uma profissão super estressante, pessoas que trabalham com segurança pública, profissão super estressante, demandas, responsabilidades. E aí eu vou falar aqui dos profissionais da área, que é o nosso mote principal. Então, a carga, a vida das pessoas, a sua própria segurança, a segurança dos seus familiares, se eles vão ficar doentes ou não, se eles vão poder manter o rendimento das pessoas ou não. Então, olha só, quando a gente faz um overview das doenças psiquiátricas, o que causam doenças psiquiátricas? Trauma precoce. Então, se você olha na vida de alguém, a gente vai procurar a história de vida da pessoa. Todo mundo pensa em abuso sexual, mas não é só isso. É abuso físico, negligência, violência. Ou seja, aquela pessoa que está hoje em burnout, aquele profissional clínico geral, ele tem uma história prévia. E isso influencia muito. Aí depois a gente vem trauma recente.
Então, perdeu pessoas na pandemia, né? Violência, assalto, sequestro. E aí vem estressor crônico, coisas que não matam, mas adoecem. Problema financeiro, né? Problemas de saúde, problemas no relacionamento em casa, com familiares, né? Os pares conjugais ou não, filhos, o trabalho, a carga horária, a sensação de não descansar. Então, a Luísa trouxe os dados que as pessoas já acordam sem vontade de ir, voltam cansadas e sentindo que elas não têm tempo para o familiar, para aquilo. E isso é um estressor crônico enorme. E aí junta com isso genética, mudança hormonal, alteração de padrão de sono, alteração de doenças clínicas inflamatórias, uso de drogas, substâncias. E o médico, ele junto com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com a gerência hospitalar, com a coordenação, pessoas expostas a estresse contínuo. E a nossa sociedade atual, você sai do trabalho, mas o trabalho não é você. Mantém o WhatsApp, mantém a rede social, mantém o LinkedIn, as pessoas te chamam a todo momento. É muita informação. E essa capacidade de lidar com tudo isso é cada vez menor. E a gente vê o adoecimento. Burnout não é doença psiquiátrica. O burnout, o conceito da Classificação Internacional de Doenças, a versão 10, e a nova agora, que é a 11, que ainda não está em vigor no Brasil porque falta a tradução oficial, mas já está pronto, tá? Eles classificam o burnout como um problema relacionado ao gerenciamento do indivíduo frente ao trabalho. Só que um burnout, se não identificado, não mudado as etapas, ele vai evoluir com um quadro, por exemplo, ou de depressão, ou de ansiedade, outro. Qual a grande diferença? O burnout está restrito ao trabalho. Então, se aquele indivíduo, aquele médico, aquele enfermeiro, aquele gerente do hospital, ele sai daquele ambiente nas férias, no feriado, no final de semana melhora e fica bem e volta para o ambiente e adoece, aquilo não é considerado uma doença psiquiátrica, é uma relação ruim com o ambiente de trabalho. Só que isto, não tratado, vai evoluir. E uma pessoa adoecida, ela não vai só faltar no trabalho, que é o absenteísmo, que é o afastamento. Existe um outro dado que na farmacoeconomia a gente estuda muito, que é o presenteísmo, ou seja, a pessoa está lá, mas não está de alma presente, está só de corpo. Então, o rendimento cai, a capacidade de trabalhar cai, a realização. Então, uma pessoa em burnout, o ambiente ele vai se tornando tóxico e isso pode acabar contaminando as outras pessoas. E os gastos de saúde, a Luísa bem trouxe, né? Eles são enormes, eles explodem, a inflação médica é enorme. E aí existe um cuidado. O que a gente vai fazer? Isso aqui é sustentável, não é? Tudo isso trabalha junto na eclosão desses dados. A depressão e a ansiedade são os transtornos mais comuns, tá? Então eu falo, eu brinco, né? Como é que a gente trabalha com o estigma? Eu falo para os meus pacientes nas palestras. Eu, Luiz, psiquiatra, eu já tive transtorno do pânico. Então eu sei o que é me sentir mal, estar do outro lado. E só quem já sentiu ou trabalha com isso, ou tem algum familiar ou amigo muito próximo que já viu, sabe o quanto a pessoa não tem controle sobre aquela situação. Ou seja, você falar nas palavras das metas, valores da empresa, que ela trabalha pensando no outro, na saúde do ambiente, em respeito, organização, e aí você chega naquele ambiente, é tudo ao contrário. Olha, eu preciso que você trabalhe mais horas, eu preciso que você me venha no feriado, eu preciso que você me entregue isso aqui em menos tempo. Ou seja, tudo isso muitas vezes não é compatível com o que a pessoa está esperando daquele ambiente. E aí a gente vai tendo ambientes adoecidos. Às vezes, dentro de uma empresa, é uma área específica que vai gerando. E como é que a gente faz isso? A gente precisa de pesquisa, a gente precisa ver os head points, né? Onde que aquilo está estourando, para eu poder ter atividades específicas. Então, respondendo a sua pergunta, como é que a gente lida com isso? Primeiro, falando sobre isso, o que a gente está fazendo aqui, trazendo para os gestores, para os líderes e para os funcionários informação do que é, como funciona e de que isso não é psicológico. Olha, então vamos lá, para de pensar, para de se estressar. Não existe controle sobre isso. A partir do momento que você identifica, essa pessoa tem que ir para uma avaliação psiquiátrica, psicológica, médica. Por quê?
porque a gente consegue muitas vezes reverter a situação e transformar um ambiente que estava adoecido por uma visão, muitas vezes, pode ser o funcionário que está enxergando aquilo de uma maneira que não é real. Às vezes o ambiente é bom, mas o funcionário não está vendo daquela forma, o colega médico, etc. Então a gente tem que dar recursos para ele, tem que identificar, tem que tratar, e o mais importante, que é o que a gente está tentando fazer hoje, jeitos de prevenir. E aí a gente vê, será que é diminuir a carga horária? Será que os 4 dias de trabalho nos lugares que adotaram melhorou a produtividade? Isso se sustenta? É o teletrabalho para umas pessoas, o trabalho misto, híbrido? Não existe uma resposta certa. Depende da cultura, depende do local e depende da capacidade financeira de você poder proporcionar tudo isso para o seu colaborador. Então, acho que a discussão aqui, eu queria ouvir os colegas, né, das outras áreas, do ponto de vista psiquiátrico. A saúde mental, ela está hoje na boca do povo. Ou seja, em qualquer lugar que vai, hoje não causa espanto eu falar para as pessoas que eu sou psiquiatra. Se a gente vai 15 anos para trás, nossa, psiquiatra, nossa, é médico de louco. Não, hoje todo mundo sabe, né, que 30%, 40%, 50% da população vai ter algum problema psiquiátrico em algum momento. E muitas vezes não vai procurar ajuda, vai sofrer sozinho. Então, eu chamo aqui de volta os meus amigos, os meus colegas, para ouvir um pouquinho aqui, né, dessa discussão, para eu poder complementar aqui com a nossa visão psiquiátrica. Muito obrigada. Doutor César Abicalaf, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou deixar você falar sobre os pontos do doutor Luiz, pode ser? E responder a pergunta dele e como a gente vai enfrentar esse desafio. Bom dia a todos. Satisfação estar com vocês. Eu acho que a discussão é extremamente relevante, né? Eu acho que a gente poderia até, se me permite, como sugestão, deixar essa resposta aos temas aí para que a gente aborde daí no debate, até porque eu acho que tem algumas considerações que eu considero fundamentais a gente fazer sobre a fala, né, que foi trazida aqui para nós, porque foi de uma riqueza de informações que vocês trouxeram, que vale a pena a gente destacar e complementar algumas coisas, como o próprio Instituto, né? Eu sou médico de formação também, apesar que eu estou na área de gestão muito mais tempo que eu estava na área da clínica, né, na prática, mas a minha área hoje, fortemente, a parte de Health Economics, foi toda a minha área de mestrado foi nesse sentido. E hoje eu estou como presidente do IBRAVES, que é o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, e sou o CEO, fundador da 2M, que é uma empresa, uma health tech, na área de avaliação de valor em saúde e modelos de remuneração. Hoje temos aí, pelo menos, perto de 40 mil médicos sendo avaliados com a nossa plataforma, diversas Unimedes, hospitais, vários hospitais ANAP, né, clientes que fazem avaliação dos médicos dentro de uma lógica de valor em saúde. Então, eu acho que é muito importante correlacionar esse tema que você trouxe de três pontos que eu considero fundamentais. O primeiro é a questão dos movimentos de pagamento baseado em valor, que é uma grande... A gente percebe que esse movimento está no Brasil, a ANS tem estimulado isso. Agora, em agosto desse ano, teve uma reunião para apresentar aí alguns resultados, e foi colocado aí o segundo edital no ano passado que a ANS publicou para as operadoras divulgarem o que já estão fazendo de modelos alternativos de remuneração, sempre orientados, baseados em valor. E, para você ter uma ideia, hoje nós temos 49 projetos, eu até anotei aqui, foram 49 projetos apresentados aí, final de 22, que estão sendo avaliados pela agência. Desses 49 projetos, 29 são de Unimedes, né? E também nós temos, no total dos projetos, 24 projetos são de pagamento por performance, aquele modelo que é uma remuneração híbrida do fee-for-service, onde o médico continua recebendo o fee-for-service e tem um adicional por performance, por valor gerado. Hoje, os nossos projetos, como o 2M, nós temos perto de 14 ou 15 Unimedes já fazendo esse projeto. 10 projetos foram para modelos de capitation, né, ou seja, transformando o modelo de remuneração para aquele pagamento por vida, né, numa área de abrangência. E 9 projetos foram para modelos de bundle, que bundle é aquela lógica de pagamentos por episódios, por ciclos de cuidado, né? Não são pacotes, né? Não confunde bundle com pacote tradicional que uma operadora paga para o hospital. Porque o bundle ele tem um grau de engajamento, envolvimento do prestador muito grande, né? De responsabilização pelo cuidado. Então, esse é um foco da primeira parte,
que foi trazida dos modelos de remuneração, que eu acho que é muito importante, né, modelos de remuneração com base em valor, que o que a gente, como Ibraves, defende, que modelos de pagamento com base em valor tem que ser modelos híbridos, não é você pegar o Fee for Service, jogar fora e criar um modelo novo. Talvez o Fee for Service, como uma parte, hoje que as Unimedes têm chamado de bonificação por valor, né, ou seja, uma parte dessa remuneração Fee for Service, ela vem condicionada ao valor gerado para o paciente, né? Outra coisa muito importante, que é aí que eu sei que tem muitos hospitais nos ouvindo, é não misturar as coisas, né? DRG não é pagamento por valor, né? Confunde-se, o DRG é um processo de avaliação realmente do uso do consumo de recursos dentro dos hospitais por pacientes com a similaridade clínica dentro do hospital, né? Isso pode ser usado como um processo de ajustamento de risco para pagamento por valor, né? Então, esses conceitos é bom a gente alinhar, eu tenho batido isso muito dentro de Ibraves, né? E outro ponto importante, o segundo ponto, é que tem a ver, por exemplo, com as metas estabelecidas pelo IHI. Em 2007, o IHI, que ele é o Institute for Healthcare Improvement em Boston, ele estabeleceu o Triple A, uma tripla meta, né? E é muito interessante que essa tripla meta ela focava na melhoria da saúde da população, melhorava a redução de custo, né? Só que daí surgiu a quádrupla meta, a quarta meta surgiu em 2014, que foi exatamente o bem-estar das equipes de saúde. Eles incluíram essa quarta meta porque eles viram que realmente não tem como você prover um serviço de saúde com qualidade, com valor, se você não tiver as pessoas felizes para trabalhar. Não tem mágica isso, né? Isso é muito interessante, porque aí, obviamente, veio a quinta meta agora em 21, que tem a ver com a parte da equidade e tal, mas, na essência, a quádrupla meta trouxe realmente o profissional de saúde como sendo um dos agentes fundamentais do processo. Isso é muito legal, que dá para fazer uma terceira ponte, né, com tudo que sendo discutido aqui. Essa semana eu participei aí de um evento do CBEX, que é um curso, eu fiz uma palestra lá sobre de um tema focado em desenvolvimento sustentável e organização de saúde, né, do CBEX, e lá foi muito interessante, que foi apresentado aí pelo professor Marcos Magalhães, o que ele chamou daquela matriz de desenvolvimento sustentável, discutindo a questão do ESG, né? Todo mundo fala muito em ESG, a parte de ambiente, a parte de governança, a parte social, mas ele trouxe uma provocação de incluir as pessoas desse processo, né, que ele chamou dessa matriz a ESG mais P. O P é pessoas. E analisando essa discussão com relação ao P, foi muito interessante a lógica posta, principalmente por quê? Porque nós começamos a trazer o seguinte: primeiro, o P que ele traz é você, primeiro, qualificar essa cadeia de valor, promover a participação e compartilhar os êxitos com as equipes, né? Pra vocês terem uma ideia, tem alguns projetos de bundle, de modelos de pagamento, por exemplo, linhas de cuidados cirúrgicas dentro de hospitais, que nós temos recomendado com os hospitais dividirem o resultado que o hospital tem com aqueles procedimentos, aqueles pacientes, em função do valor gerado, mas dividindo esse resultado com suas equipes médicas, né? Ou seja, fazendo que o médico esteja mais engajado, com as equipes médicas estejam mais engajadas com o processo, né? Outro ponto que traz desse P, dessa matriz de desenvolvimento sustentável, é a questão de incentivar a capacitação e o desenvolvimento das pessoas. Isso é muito interessante, porque faz com que realmente você engaje todo mundo, e, obviamente, o foco que ele traz aqui é você assegurar a qualidade de vida no trabalho. Então, esses 3 pontos que eu queria trazer como complemento, não como complemento, mas na verdade como para a gente trazer para a discussão, né? Modelos de remuneração, indiscutivelmente, é o grande fator viabilizador para qualquer modelo de saúde baseado em valor, né? Isso está provado, está comprovado, a gente viu isso na prática. Eu só consigo ter projetos de VBHC sustentáveis se eu tiver modelos de remuneração associados, se eu tiver financiamento disso, né? Eu sei que a ANAP tem muitos hospitais com estruturas que eles chamam de escritórios de valor em saúde, estruturas caríssimas, profissionais, médicos, epidemiologistas, cientistas de dados, área de TI, todo mundo discutindo o valor, contratando, pagando consultorias caras de Aishon, né, para trazer. Só que a pergunta que fiz para eles quando eles começaram já em 2017, quem que paga essa conta, né? Vocês, como hospital, conseguem convencer a operadora ou pagador a financiar isso? Ou seja, se você não consegue, tanto é que muitos hospitais começaram a abandonar projetos assim. Por quê? Porque eu não tenho quem paga. Quem paga a conta é que define a regra. Por isso, eu deixo muito claro que os modelos de remuneração, a gente tem chamado aqui os Value-Based Agreements, né, que são os acordos baseados, orientados por valor, são, indiscutivelmente, é a melhor forma de você viabilizar ações de VBHC.
E quando eu digo isso, não é só na relação, por exemplo, pagador com prestador. Tem que envolver aqui os outros stakeholders, por exemplo, a indústria. Quem fornece o material e medicamento de alto custo tem que se compartilhar, tem que se responsabilizar também pelo resultado. E o reembolso dessa tecnologia também tem que ser com base em valor, isso é fundamental. Mas, independente disso, o pagamento, o reembolso das equipes é o grande fator viabilizador das ações. Então, eu acho que essa contribuição, eu acho que deixar as dúvidas dos colegas para conversar, essa questão do burnout, essa questão de saída de funcionários, eu acho que tudo tem a ver com o excesso de trabalho. E aí eu trago uma provocação também para vocês, algo que eu escrevi há um tempo atrás, né? Eu até escrevi uma publicação, um paperzinho sobre o médico cansado, né? Isso foi muito antes de pandemia, estou falando disso aqui uns 10, 12 anos atrás. Eu fui numa festa de formatura dos meus colegas médicos, uma formatura, se não me engano, 30 anos de formado, e me surpreendeu boa parte dos médicos estavam abandonando a medicina. Não estavam mais. Isso não foi antes, né? Largando as suas fazendas, os seus imóveis, largando medicina, 25 anos de formado. Eu falei, mas por que os médicos, já com 20 e poucos anos de formado, largam a profissão? E a leitura que a gente fez é muito fácil. Hoje, a gente vive um sistema de saúde que estimula a produção excessiva e a complexidade do que eu atendo. Quanto mais eu faço, mais eu ganho. É o modelo tradicional do fee-for-service, né? E toda a base do meu estudo de mestrado foi demonstrar que o modelo de remuneração ele direciona ou até tendenciona a lógica da assistência. E isso prejudica a saúde do profissional, porque você tem que atender muito para ganhar, né? Para poder ser remunerado, para compensar, e, obviamente, a tendência é você aumentar cada vez mais. As exigências são cada vez maiores, né? Do profissional que vai ficando mais velho. E aí, como é que ele compensa? Trabalhando mais, trabalhando 10, 12, 14, 16 horas por dia. Chega um ponto que o elástico, né? Chega até um ponto que o elástico arrebenta. Então, eu acredito que o burnout tem a ver também com o excesso de trabalho, que é produzido, de uma certa forma, nós, como sistemas de saúde, quando você incentiva que o ganho da pessoa seja pela produção e não pelo resultado, não pelo valor gerado, eu acredito que esse é também um dos grandes fatores para a saída dos profissionais do mercado ou para situações como o burnout. Mas eu deixo para a gente bater um papo aí no debate. Obrigado pelo tempo de vocês e fico à disposição para a sequência. Muito obrigada, doutor César. Eu queria chamar, então, agora a doutora Márcia para fazer as suas considerações sobre o que foi apresentado pela Luísa e pelos colegas, o doutor César e o doutor Luiz, e depois a gente vai às perguntas. Eu tenho algumas aqui, mas a gente também está aguardando as perguntas de quem está participando. Podem enviar pelo chat que chega aqui para mim e eu faço a pergunta para os nossos especialistas. Doutora Márcia, muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Ana. Queria agradecer o convite da ANAP e dizer que é uma alegria estar aqui com os meus colegas, eu sou médica também, e participar desse debate, né, depois da apresentação da Luísa, da fala do Luiz e do César. Eu vou suspender os doutores, porque como a gente está entre médicos, tenho certeza de que a gente vai ter essa compreensão, né? E aí, deixa eu começar me apresentando, né, não só para os colegas aqui debatedores, mas também para quem nos acompanha. Eu sou médica de formação há mais de 30 anos, não tenho mais 30 anos de idade, mas mais de 30 anos de formação. Não sou da gestão do setor privado, sou professora aqui numa universidade pública, na Unicamp, e meu campo de trabalho e de estudo é exatamente a saúde do trabalhador. Então, é isso que eu me dedico, né, nas aulas, na pesquisa e nos projetos de pós-graduação também de extensão. Então, quando a gente estuda, né, as relações entre trabalho e o processo saúde-doença, a gente sempre parte, né, dessa premissa de que saúde não é um estado fixo, todos nós aqui sabemos disso, né? O meu humor, a minha saúde física, a minha saúde mental, ela pode oscilar ao longo da minha vida e ao longo de pequenos intervalos de tempo também. Então, a gente estuda esse processo e como é que ele se dá, mais no sentido da promoção da saúde ou mais no sentido do sofrimento, do adoecimento, e qual é o papel do trabalho nisso. A minha contribuição, então, para o debate seria a gente começar a pensar essa centralidade do trabalho e como é que a gente pode melhorar as condições dos ambientes de trabalho a fim de promover saúde, mais especificamente saúde mental.
E aí eu queria trazer alguns dados para vocês, para a gente partir do concreto aqui no Brasil. Eu sei que a Luísa trouxe muitos dados, muito interessantes, por sinal, Luísa. Fiquei com a impressão em alguns slides, depois na sua fala você pode esclarecer, que parte dos dados vem de estudos internacionais, principalmente alguns ali do Reino Unido. Então, eu queria falar um pouquinho de Brasil agora, para a gente ter uma dimensão, né? Quando eu olho o setor hospitalar em geral, e aí no setor hospitalar, quando a gente levanta os dados de afastamento, de acordo com o Anuário Estatístico da Previdência Social, os famosos afastamentos pelo INSS, então está tudo junto ali naquele ramo de atividade. Mas o que chama a minha atenção quando a gente faz o filtro dos transtornos mentais e comportamentais? Daqueles transtornos gerais que não são reconhecidos como sendo relacionados ao trabalho, o setor hospitalar ele está em segundo lugar em número de afastamentos durante um período pesquisado aí de quase 20 anos, né? Só fica atrás da administração pública. E quando eu olho, fixando, né, o mesmo transtorno mental e comportamental, mas aquele que é reconhecido como sendo relacionado ao trabalho, então o setor hospitalar passa a ser o quarto, né, a quarta atividade econômica com maior número de afastamentos, atrás também da administração pública, dos bancos e do setor de transportes. E aqui eu deixo uma observação, né? Além da gente ter subnotificação, muito por conta do estigma que o Luiz trouxe com bastante propriedade, a gente também acaba tendo uma certa confusão nesses afastamentos. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes um profissional de saúde acaba se afastando por um problema musculoesquelético, né? Então, por exemplo, profissional de enfermagem que se afasta por uma lombalgia crônica, mas existe um transtorno mental associado, e que muitas vezes, por conta do estigma, o que aparece mais é aquilo que é concreto do músculo esquelético, né? E acaba velando o sofrimento psíquico, o próprio adoecimento mental, tá? E além disso, desses afastamentos que eu estou trazendo, nós estamos falando de afastamentos que foram reconhecidos por uma pequena parcela da população, que são aqueles que estão no regime geral de previdência social. Então, os trabalhadores da saúde que estão em regimes próprios ou que não estão protegidos necessariamente porque tem outros tipos de contrato, como o PJ, não aparecem. E também tem os pequenos afastamentos, né, os afastamentos de curta duração, que também não são capturados por esses números que eu passei para vocês, tá? Outro dado que eu queria trazer também é sobre taxa de suicídio. A gente tem aqui na Unicamp nosso laboratório de estudos sobre saúde e trabalho. Atualmente a gente está se dedicando a estudar a relação de trabalho e suicídio. Então, também trazendo dados para vocês, né? A taxa de suicídios por 100 mil habitantes no Brasil gira em torno de 6,5 ou 7, me foge aqui agora o número exato, na população geral. Mas quando a gente pesquisa a população ocupada, então aquela que formalmente trabalha, essa taxa ela aumenta para 8,1 por 100 mil. E ela aumenta para quase 14, 3,9 por 100 mil, quando eu falo dos trabalhadores da saúde, tá? Então, assim, existe algo, vamos chamar de algo, né, para o nosso debate, que o trabalho modifica no processo saúde e doença de quem trabalha no setor saúde, tá? A gente também tem estudado quais são os principais fatores que estão relacionados ao aumento do sofrimento mental e o aumento do risco de suicídio, e aí considerando não só o evento em si, mas também a ideação e as tentativas. E a gente pode listar aqui de várias revisões que foram feitas pelo nosso grupo, que são exatamente as elevadas demandas de trabalho, e aqui eu já vou trazer um comentário em cima da fala do César, né? Ele fala assim, parece que tudo tem a ver com excesso de trabalho. E eu não só concordo, mas eu também reforço que, de maneira geral, no mundo, e acho que na nossa área de saúde isso está se apresentando de uma maneira até mais grave, o trabalho ele tem se tornado, como eu falo, mais denso, mais intenso e mais extenso. Então, voltando aqui, né, para os 4 fatores que a gente tem estudado com maior relação entre sofrimento
e ideação tentativa, ou mesmo evento suicida. Eu tenho as elevadas demandas de trabalho, o baixo controle nas atividades, então aí essa questão da imposição de metas, muitas vezes não negociadas ou intencionalmente inalcançáveis, isso acontece em alguns setores de serviços, mais do que na área de saúde, vou citar aqui o setor financeiro, por exemplo. Então, o baixo controle, baixo apoio social e o conflito interpessoal no trabalho são os fatores, daquilo que a gente chama de fatores psicossociais, que mais têm sido encontrados com relação ao maior risco de adoecimento mental entre os trabalhadores em geral, tá? E também queria trazer aqui para a gente refletir, o Brasil é um país, na verdade, é um dos mais de 200 países no mundo que tem uma lista orientadora para que a gente possa entender o que é adoecimento relacionado ao trabalho. Depois queria fazer um comentário sobre o burnout que o Luiz trouxe aqui. E na nossa lista de doenças relacionadas ao trabalho estão incluídos os fatores psicossociais e organizacionais. Então, essa questão de como é que a gente faz a gestão do serviço, que vai passar naturalmente pela gestão de pessoas, né? Ela é muito importante, como eu já mencionei anteriormente, ela pode promover doença ou promover saúde, né? Quer dizer, provocar doença ou promover saúde. E fechando a minha fala com alguns comentários para a gente promover o debate, né? Sobre o VBC que a Luísa trouxe especificamente, eu queria lembrar que também coisas que a gente estuda, né? Como é que se dá esse equilíbrio entre o esforço de quem trabalha e a recompensa, né? E a recompensa, ela pode ser financeira, mas ela precisa ser interpessoal, né? Então, o reconhecimento por um bom trabalho é algo que a gente precisa fazer no dia a dia. E o VBC, me atrapalhei aqui, o VBC pode ser uma das formas da gente pensar em recompensas mais justas, né? Mas, naturalmente, não é suficiente, dado toda a complexidade da organização do trabalho na saúde. Então, acho que é um fator que a gente pode aprofundar a discussão. Outra coisa que a Luísa traz também, que é bem importante, que a gente vê nos nossos estudos, é a fadiga por compaixão, principalmente entre os profissionais de enfermagem, que estão assim mais próximos mesmo, na linha de cuidado, tá? Sobre os comentários do César, já concordei com a questão do excesso de trabalho e da necessidade da gente pensar no apoio social dentro das próprias equipes, né? Eu acho que essa questão que ele traz da quarta meta, ela é fundamental da gente construir tanto os objetivos quanto os próprios processos de trabalho junto com essas equipes de saúde e que a gente possa também compartilhar o nosso sucesso. E talvez a minha discordância em relação às falas que me antecederam, e assim não é uma discordância com o Luiz exatamente, mas é uma outra forma de ver, né? Tem razão o Luiz quando coloca que o burnout ele é uma síndrome, quer dizer, não é uma doença, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, e acho que existe uma confusão, né? Então, assim, não é um diagnóstico de um transtorno mental, mas é uma síndrome, e que é relacionada ao trabalho. Mas até por definição da CID-11, que eu fui pegar, o burnout ele é considerado como uma síndrome resultante do estresse crônico no local de trabalho, que não foi gerenciado com sucesso. E aí eu queria deixar essa nota, porque quando a OMS fala não foi gerenciado com sucesso, ela não está se referindo ao indivíduo. E isso, nos nossos estudos da organização do trabalho, tem se mostrado como uma grande casca de banana, sabe? Quando a gente tem uma tendência de apontar para o indivíduo como sendo a parte que fracassou nesse gerenciamento. E quando a gente individualiza, isso de fato não contribui com a melhoria do ambiente para todos, né? Então, eu queria trazer aqui essa provocação também para o debate, né? Então, lembrar que a OMS em nenhum momento cita a questão do indivíduo. E quando a gente fala que não foi gerenciado com sucesso, na nossa visão, né, de quem estuda essa relação trabalho e saúde, é da própria organização, né? Então, quando a organização não consegue gerenciar os fatores que levam a esse estresse crônico, né, e desnecessariamente elevado,
é que a gente começa a ter burnouts, né? E aí eu vou usar burnouts no plural, porque, em geral, na área de saúde do trabalhador, quando a gente tem um evento, ele costuma ser visto como um evento sentinela, porque a gente sempre parte do princípio que quem está doente ao trabalho não é necessariamente quem trabalha. E quando a gente encontra um caso, é fundamental, claro, o acolhimento, o cuidado com aquela pessoa, mas voltar para a organização como um todo e a gente se perguntar, inclusive como equipe, aonde é que aquela organização, aquele serviço falha, tá? Acho que era isso, né? Papel de debatedor é levantar o debate, e agora estou aberta aqui para uma ampliação. Muito obrigada, doutora Márcia. Antes de ver se os colegas querem comentar umas falas dos outros, eu queria pedir um comentário seu. Você comentou algumas coisas aqui sobre a questão, né, como a gente está falando aqui, hospitalar, é o segundo lugar no número de afastamentos, isso é algo bastante relevante, a gente tem que sim, se preocupar. Falou algumas coisas, né, sobre a questão da gestão do serviço, que é a gestão das pessoas, alguns exemplos, algumas formas de a gente minimizar isso. Tem questões individuais de onde eu busco a minha satisfação, né, não apenas no dinheiro, mas em outras formas. Tem questões do gestor e questões do grupo, então o reconhecimento, né, o apoio. Poderia dar alguns exemplos do que estamos fazendo errado hoje no setor de saúde e como começar a mudar isso para que a gente diminua, a gente melhore essa situação? Uma coisa prática, para que vocês, né, tenham a questão do estudo na universidade, e também se a universidade está trabalhando isso nos profissionais que estão aí hoje, para que no futuro a gente tenha um quadro melhor. Então, são duas perguntas. Tá. Bom, se o assunto fosse fácil, a gente não estava com tanta gente competente reunida nessa manhã, né, Ana? E o que eu trago não é da Márcia Bandini falando só, né? E essa discussão, ela é uma discussão internacional, as pessoas que me antecederam também trouxeram, né? Mas eu queria começar listando o que a gente reconhece como sendo um fator de risco, vamos chamar assim. Então, a própria gestão, quer dizer, quando a gente tem problemas de comunicação, quando a gente não tem protocolos claros, quando os processos, eles são processos que são muitas vezes injustos, quando eu não tenho reconhecimento de um bom trabalho efetuado, ou quando eu tenho uma gestão de pessoas que é injusta, né, que não premia aquele que trabalhou bem e faz o contrário, quando eu tenho ambientes que toleram situações, desde situações daquelas violências cotidianas, as agressões verbais, por exemplo, até mesmo no caso da saúde, a gente sabe que os nossos profissionais têm risco de exposição à violência física mesmo, né? Seja no próprio serviço, seja entre pacientes, infelizmente esses relatos existem. Situações de tolerância com assédio moral ou sexual no trabalho. Quando a gente exige, né, de uma equipe ou de um determinado trabalhador da saúde que ele alcance um determinado objetivo, mas sem oferecer as condições corretas para que aquele objetivo seja efetuado. A própria relação interpessoal, né, e aí eu quero destacar o papel do gestor, né, o quanto que os gestores, isso em todos os serviços, né, não é só no setor da saúde, mas eu acho que na saúde, dado o nível de estresse que a gente tem, porque no final das contas, como bem traz aí o César, nós estamos falando de pessoas que cuidam de pessoas. Inclusive, já aproveito aqui, né, o burnout, ele acaba sendo mais prevalente, mais comum, exatamente nas profissões que você tem a relação com outras pessoas. Destaque aqui para a saúde e para os professores. Os trabalhadores da educação também têm uma alta prevalência de referência aí de burnout, né? Mas a questão do gestor, não só na organização das tarefas, dos processos, mas principalmente no trato com as pessoas, é fundamental. Tem uma lista disso, né? Então, assim, gestão organizacional, contexto do trabalho, as características das relações sociais, o conteúdo das tarefas, o próprio ambiente de trabalho, a interação pessoa-tarefa, a questão da jornada de trabalho, as violências, assédio, discriminação. Então, tudo isso é considerado hoje internacionalmente como sendo fatores psicossociais no trabalho que a gente precisa estar atento. E existem modelos também internacionais, tem vários que são muito bons,
Eu gosto muito do modelo proposto pelo Canadá, que aí nos ajudam, né? Quer dizer, não tem receita de bolo, mas nos ajudam a pensar de que formas a gente identifica esses problemas no dia a dia, e é sempre de maneira coletiva, não tem como ser diferente, né? E como é que a gente pode propor formas de melhorar essas condições de trabalho. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Ana. Sim, muito obrigada. A segunda parte era sobre a formação, né, dos novos profissionais de saúde. Se hoje, dentro da universidade, existe essa preocupação de ser mais sustentável em relação à carreira, a equilíbrio vida-profissão, à saúde mental, ou se ainda não estamos lá. Eu vou tomar liberdade de falar do ensino médico, né? Eu não me sinto competente para falar das outras profissões neste momento, precisaria estudar um pouquinho mais. E aí eu acho que existe uma lacuna entre aquilo que as diretrizes curriculares nacionais para a graduação de medicina prevêem. Então, quando a gente vai lá para as diretrizes, a questão de um ensino que seja socialmente responsável, que preconize a ética, que considere esse médico, essa médica, né, como um trabalhador também, e que olhe para a sua própria saúde, e principalmente com uma relação mais humanizada, isso está bem escrito lá, né? O quanto que a gente consegue passar o que está previsto nas diretrizes para o ensino propriamente é que talvez seja o nosso maior desafio. E aí eu não vou falar só pela Unicamp, né? A gente tem um contato muito grande com muitas universidades públicas e privadas. A nossa grade de formação é uma grade que, dada a necessidade de um grande conteúdo técnico, né, de aprendizado no ensino médico, é uma grade que acaba estrangulando os nossos estudantes, dando pouco tempo para que eles, de fato, cuidem de si ou invistam em projetos que sejam mais humanizados. Então, sempre assim, uma sobrecarga de estudo e de trabalho. Nossos estudantes começam a trabalhar já que saem do ciclo básico, né? Ainda que não sejam reconhecidos como tal, mas nos ambulatórios e nos plantões, uma carga de trabalho que já vem desde a graduação e que permanece na vida profissional. Me chamou a atenção um slide que a Luísa mostrou, e que talvez ilustre bem isso, que a Luísa mostra assim, uma redução em torno de 8% na carga de trabalho semanal dos médicos. Ainda assim, é maior do que praticamente a jornada recomendada em todos os países do mundo. Quer dizer, o médico trabalha tanto que ainda quando diminui 8%, continua trabalhando muito. Né? Então, eu acho que a gente está distante na prática de cumprir aquilo que as diretrizes trazem, o que se apresenta como um desafio para as entidades formadoras, públicas e privadas, e principalmente para as entidades médicas, de apoio para essa atuação profissional depois da graduação. É um desafio, acho que a gente não está lá ainda não, viu, Ana? Mas é minha opinião, queria ouvir os colegas também. Muito bem, obrigada. Eu queria pedir para você pode trazer todos os debatedores para que a gente comece aqui, de fato, um debate. Eu tenho algumas perguntas e algumas perguntas de quem está assistindo, mas primeiro eu queria ver se o Dr. Luiz quer comentar sobre o burnout. Amorosamente, viu, Luiz? Claro, professora. Nós temos que dar o direito à resposta, né? Claro, eu já adianto os meus conflitos de interesse, sou um admirador do trabalho da professora Márcia, né? Fala muito bem, com muita propriedade, ela tem razão em todos os pontos que ela traz, e aí eu vou só mostrar mais uma das coleções de controvérsias que existem na questão da literatura, né? Ou seja, para quem está ouvindo, a Márcia, como professora na área, ela sabe bem como esse campo, ele pode pegar fogo em alguns momentos, né? Então, a própria descrição, né, do mais formal, no canalista alemão que morava em Nova York, Freudenberg, lá na década de 70, né, quando esse termo foi começado a ser trabalhado, do burnout, dessa exaustão por completo, por que dentro do trabalho da definição de burnout, algumas características pessoais, sim, elas são levadas em consideração na eclosão do quadro, porque são os bons profissionais
que adoecem de burnout. Ou seja, existem características de perfeccionismo, de exigência pessoal, de trabalhar com metas, de esperar o melhor dele e dos outros também. Ou seja, o profissional que a gente brinca meia boca, aquele que não está de fato preocupado com o desempenho, não cobra dele, não cobra dos outros muitas vezes essas questões, é aquele camarada que vai passando batido, né, por esse tipo de empresa. Então, sim, um ambiente doente, combinado com uma gestão ruim por características inatas de perfeccionismo, como eu falei, são os melhores que adoecem. Então, essas altas expectativas, essas cobranças, que são primeiros da própria pessoa, e ela passa por uma mudança. O Freudenberg lá descrevia 12 passos até o adoecimento, né? Então, tivemos 50 anos aí de evolução no conceito diagnóstico até chegar na CID. Então, sim, professor, eu concordo plenamente no que você falou e aceito a consideração de que, sim, esse gerenciamento não traz na classificação o gerenciamento mal feito do indivíduo, mas sim uma combinação do que a expectativa e o ambiente que a empresa propõe e aquilo que aquele indivíduo, com alta capacidade de cobrança interna, faz dele mesmo. Então, existe essa combinação que pode ser, né, patológica. Todo mundo fala que o trabalho edifica o homem, mas muitas vezes esse trabalho vai ser o mesmo que adoece o homem. Então, eu acho que esse ponto é importante. E trazendo um pouquinho aqui para o meu mundo, a gente tem o grupo BIP, que hoje é um grupo educacional prioritariamente, a gente tem várias soluções e a gente tem 20 mil médicos dentro, sendo que metade são psiquiatras, 10 mil que corresponde a 80% aqui dos psiquiatras do Brasil. E a gente, né, é a maior comunidade em neurociências em língua portuguesa. E nos nossos pilares, exatamente para tentar melhorar isso, por quê? Porque essas pessoas ou vão ser procuradas em algum momento no final da linha pelo psiquiatra, infelizmente é só no final, depois que adoeceu, passou pelo clínico, o médico do trabalho, o ginecologista, o urologista, o endócrino, como você muito bem falou, professor, muito bem colocou, o afastamento final pode ser por uma dor miofacial, por tendinite, XYZ, mas o quadro, muitas vezes, um quadro doloroso crônico, pode ter fibromialgia junto, pode ter um aumento da sensação dolorosa por alteração do sistema noradrenérgico no corpo da gente, ou seja, tem várias coisas que a gente considera importante. E no grupo, as coisas que a gente mais trabalha é o aperfeiçoamento desses profissionais, meio de conhecimento de alta qualidade, a trabalhar com essas boas ferramentas de tecnologia de ensino, porque a nossa questão é eu melhorando a capacidade do psiquiatra e da pessoa que trabalha com saúde mental em identificar e trazer, eu vou estar trazendo um resultado final muito bom para o paciente. Só que eu tenho que ir para outra ponta também, ou seja, para o mundo leigo. Então, trazer esse conhecimento para a população, desmistificar, quebrar tabus, ou seja, fazer com que a doença não seja vista como o paciente espanou, ele não aguentou o tranco. Isso é um reducionismo muito pobre e muito ruim. E o que a gente vê? Por exemplo, eu falo do mundo de consultório, eu estou na clínica, né, eu trabalho todo dia como psiquiatra também. Quem são os nossos melhores empenhadores? São aquelas pessoas que tinham um papel de desmerecer a doença psiquiátrica, de tirar sarro dela, de não respeitar o seu funcionário que foi afastado ou o seu par que foi afastado. Em algum momento, por ironia da vida, ele passa por uma doença psiquiátrica, transtorno do pânico, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, etc. E ao perceber que o que ele fez com os outros era exatamente aquilo que agora ele não consegue manejar, ele passa por culpa, muitas vezes, a ser um dos maiores encaminhadores. E aí ele vira aquele patrão legal, que olha, eu sei o que você está passando, procura aqui quantos patrões bacanas não pagaram consulta para os seus funcionários para falar o seguinte, não, vai nessa pessoa que eu confio, porque ele me salvou, etc. Então, eu acredito muito que trazer esse conhecimento, eu não acho que é necessária a dor para alguém aprender, né? Aprender dessa forma é a pior forma possível, mas ela ensina, né? E aí é o que a gente aqui, como é que a gente traz todos esses dados, né? Que o professor César trouxe de como é que eu remunero essa pessoa, como é que eu não faço fee for service, né? A gente sabe como profissional liberal, quando a gente vai sair de férias para levar os filhos,
tudo de ruim financeiramente. Por quê? Porque a gente deixa de ganhar, passa a gastar de uma outra forma e lida com a sensação de, olha, eu não estou dando a assistência que eu deveria, né, para aquele meu paciente, porque o médico tem que se sacrificar pelo conhecimento, esses conceitos errados que a gente tem. Então, olha só, isso aqui é um caldeirão de cultura para a bactéria crescer, né? Ou seja, tudo que tem a personalidade do profissional de saúde, que já tende a ser características inatas, o ambiente de cobrança. Eu só ganho se eu trabalhar mais na classificação do fee-for-service tradicional. Eu cada vez trabalho com menos vontade, então eu às vezes começo a receber menos por procedimentos, ou seja, eu vou trocando o nível do cara que me contrata, porque o serviço que eu entrego não é tão bom, e aquele ciclo, né, aquela espiral para baixo que vai acontecendo. Então, acho que isso aborda bem, mas, professora, concordo em gênero, número e grau com o que você trouxe, e aprendi muito ali também com os comentários do professor César, né, de conhecimentos que não são aí da minha alçada. Muito obrigada, doutor Luiz. Luísa, você gostaria de comentar um pouco sobre os dados que a doutora Márcia mencionou também? Eu achei super interessante, de fato, aqui a pesquisa, né, foi uma pesquisa feita fora do Brasil, até estávamos comentando aqui, adoraria juntar aqui os esforços e rodar algo com a linha de frente aqui no Brasil, seria bem legal. Eu achei bem interessante, teve um número que eu não trouxe aqui, mas que bate muito próximo, é que eu comentei ali, né, uma parte relevante dos profissionais, né, cogitando mudar, né, de profissão, e esse mesmo número, era 1/4, tem de quase que o dobro de profissionais que dizem que não sentem que estão praticando ou conseguindo praticar no seu máximo. É muito interessante com o que o Luiz acabou de dizer, porque, obviamente, tem a cobrança, são os melhores, mas eu acho que a gente, além de todo o aspecto de garantir um espaço, né, de proteção psicológica, que é muito importante, eu acho que muitos de nós, e aqui agora eu vou me colocar, porque eu não sou a médica da história, né, todo lado de gestão, que eu acho que tem muitas questões do jeito que a gente roda os processos, tecnologia, que também drenam eficiência, drenam tempo, também geram uma pressão naquele profissional que, se mal tem tempo, às vezes, de se manter atualizado no seu campo de estudo, também tem que aprender a fazer N outras coisas, né, para fazer a gestão da sua prática. Então, eu acho que a gente também tem que pensar como gestores não médicos, ou quando a gente está implantando novos modelos, como é que eu capacito aquele profissional? Porque isso também vai adicionar nesse caldeirão que a gente está falando, né? E, eventualmente, a gente tem falado muito de novas tecnologias digitais, e também aparece nessa pesquisa que aqueles que querem aderir, o principal ponto que aparece depois da qualidade, aquilo vai me liberar tempo, né? Porque, então, assim, essas coisas estão muito conectadas, e a gente tem que pensar em, acho que, soluções que, obviamente, protegem a mente, a saúde, mas eu acho que tem muitas coisas do dia a dia, de processos, ferramentas, que deveriam ser adotadas e pensadas dentro do contexto correto de gestão da mudança, de implantação nas organizações e nos hospitais. Muito bem. Doutor César, eu anotei aqui um ponto da sua fala que conecta muito também com a doutora Márcia falou, o doutor Luiz também mencionou. E a gente está falando do médico, mas não necessariamente só o médico, né? Do quanto mais eu faço, mais eu ganho. E aí você conectou com a questão dos modelos, novos modelos de remuneração, BHC. O médico, ele se engaja? A gente vem discutindo isso desde a hospitalar, lá com a NAP, né? Desde o painel no hospitalar, o seminário o dia inteiro, depois a gente teve o NAP. O médico, ele se engaja nesses novos modelos? Se a resposta for não, qual profissional da saúde mais se engaja? Essa é uma pergunta até complexa para você responder, porque não é uma questão de engajamento, é uma questão de que tem que ser determinado que o sistema funciona dessa forma, né? Quem define o modelo de remuneração é quem paga. A gente tem que tirar esse preciosismo da nossa área médica. Não, quem define, infelizmente, essa é a regra.
Se eu estou pagando, se eu estou contratando, eu vou definir o método que eu pago. Então, não é nenhuma questão de engajamento. Eu acho que o médico ele vai se engajar no momento em que as regras estiverem muito claras. Né? Vou dar um exemplo claro. Hoje tem cursos de como você melhorar a remuneração, como você saber codificar pela tabela TUS. Tem cursos que fazem isso para o médico hoje, para as equipes médicas, não para o médico, mas, ou seja, como é que eu faço o gaming, né, com a tabela para ganhar mais? O que eu estou falando aqui, gente? Esse é o grande problema. Ou seja, o engajamento ele acontece de acordo com a regra do jogo que está definida. Né? E a gente sempre brinca, né, que todo sistema tem os resultados que foi feito para ter os resultados que tem, porque ele foi feito dessa forma. Então, a gente quer resultado diferente, não muda o sistema. Então, não é nenhuma questão de engajamento. Acho que o engajamento ele vem depois que você define a regra. Né? Obviamente vai ter resistência, mas vou te dar um exemplo da oftalmologia. A gente está com um projeto muito legal com o pessoal do CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, para definir claramente que indicadores eu vou medir para avaliação de valor das cirurgias de catarata, DMRI, retina. Ou seja, aí a especialidade médica ela tem que sair da posição de espectador e entrar na posição de protagonista. Que indicadores vocês vão me avaliar? Né? De que forma a avaliação está baseada em evidência? É uma avaliação robusta, não é só financeira, não é só reduzir custo, não está digamos assim, cerceando a minha prática médica. Aí o médico ele tem que entrar. Né? É fundamental que ele participe desse processo. Agora, a regra de remuneração, infelizmente, do pagador. Né? Ele vai ter que se engajar no momento que você tem a regra definida. E eu tenho certeza que o médico ele vai se engajar. Ele vai questionar, obviamente, como o médico sempre questiona, e justo, né? Quando você tem métricas que não são coerentes com o teu discurso. Onde o foco ele é um e você diz uma coisa e a hora que você vê na prática o foco é outro. Aí o médico questiona. Né? Agora, eu tive algumas experiências interessantes, né? Vou te dar um exemplo aqui para vocês, como é o desafio de você implantar numa grande Unimed. A gente fez a apresentação do modelo de avaliação dos cooperados e um dos indicadores era a coleta de indicadores do reporte do paciente, da experiência do paciente com o cuidado. O médico mais antigo levantou a mão e falou assim, mas, pô, quem que o paciente pensa que é para avaliar o que eu faço? Né? Como é que ele sabe avaliar o que eu faço? Então, você percebe? Por quê? Porque a gente está com um paradigma construído com décadas de práticas, onde a lógica é uma. A lógica é de você pagar pela produção, pela complexidade, pelo volume, não centrar o teu cuidado no paciente. Então, a meu ver, o desafio do engajamento está nessa mudança de paradigma. Né? Infelizmente, um paradigma, na minha visão, nós temos um colega psiquiatra aqui que pode até me ajudar, né? Depois você dá o telefone para a gente marcar uma consulta. O que é o grande desafio aqui? Né? Mudar paradigma na área de saúde é uma definição top-down, algo que tem que vir, tem que ser definido como regra do jogo, isso é política de governo, de Estado, vamos dizer assim, né? Não é uma política que vai achar que o mercado vai se regular, deixa todo mundo conversar, que ele se acerta. Não vai se acertar. O processo tem que ser definido top-down. Essa é o que a gente bate na agência, no Ministério da Saúde, tem discutido isso muito forte. Né? Então, depois que está definido top-down, o médico vai ter que se engajar. Não sei se eu provoquei mais. Desculpa. Esse é o objetivo. Mas aqui a gente falou do cuidado centrado no paciente. A pergunta que a gente recebeu, que quem está assistindo não tem o nome da pessoa, é como relacionar, então, essa questão do modelo de remuneração com o cuidado com o prestador, com o profissional que está lá prestando o serviço. Tem como a gente relacionar essas questões de forma objetiva, o modelo de remuneração, com a saúde mental do prestador de serviço, do enfermeiro, do médico, do auxiliar, de quem está lá no dia a dia? Tem como colocar isso na equação que já é complicado? Na minha opinião, eu acho que tem total relação. Né? Primeiro, quando você tem um modelo onde você... o que a gente defende nos modelos alternativos, o que estão chegando de remuneração com base em valor, é que você transfira para quem presta o serviço a responsabilização pelo cuidado e transfira para ele um certo risco financeiro do que ele está fazendo. Né? O modelo fee-for-service não tem isso. Né? O risco é 100% de quem paga. No momento que você se responsabiliza pelo cuidado, junto com a responsabilização tem que vir a liberdade para ele executar o que é melhor para o paciente. Isso, trabalhar com as equipes integradas para que eu consiga, né, gerenciar essa linha de cuidado, essa jornada desse paciente dentro do meu sistema. E vou dizer uma coisa, não tem profissional da saúde, eu posso ser romântico nessa minha maneira de pensar, né? Mas não tem profissional da saúde que, quando você discute que o foco da tua lógica é você buscar um cuidado adequado para o paciente, ele não se encante com o projeto.
ele se engaja, né? O problema é que a gente deturpa essa análise com outro tipo de tema que não é relevante à discussão aqui. Mas, então, eu acho que tem. Então, para você ter uma ideia, hoje, nos indicadores que você avalia, por exemplo, o valor gerado no atendimento, hoje a gente tem utilizado um modelo que a gente chama de análise de decisão por multicritério, né? É uma análise onde você compõe indicadores. E hoje a gente utiliza 4 ou 5 dimensões. Uma delas é uma dimensão de processo, outra dimensão de desfecho clínico, a terceira dimensão, que é do reporte, do engajamento do paciente no processo, e uma quarta dimensão, que é a dimensão de custo. Obviamente, o valor, a sequência é essa, né? O valor é produzir bem com um custo adequado, né? Mas tem uma quinta dimensão, que quando a gente entra dentro do hospital, que é muito importante, que eu chamo da dimensão de estrutura, que tem a ver com o grau de formação do profissional, o grau de engajamento do profissional, não é médico, das equipes, o grau de engajamento com o cuidado. E quando você compõe esses indicadores, você cria no final da avaliação um score, único por paciente, por médico, por equipe de saúde. E esse é a tua métrica que hoje nós temos recomendado utilizar para que tenha um pagamento variável, uma lógica de avaliação de valor variável. Então, por isso que a gente acredita que você, indiscutivelmente, todo mundo tem que estar engajado com esse processo, né? Por isso que eu recomendo muito que indicadores de processo de engajamento, de formação e engajamento profissional sempre se mantenham no teu processo de avaliação, para você engajar as equipes, tá? Muito bem. Passa rápido, né? Já são 11h23, e a gente recebeu algumas mensagens parabenizando pelas colocações, pelas exposições, e eu gostaria de agradecer também, em nome de todos, a participação de vocês, e pedir para que, antes da gente encerrar, cada um fale rapidamente a sua perspectiva, como, assim, pequenos passos, né, que nos levam para frente. Então, tem que começar. Para cada um, na sua perspectiva e experiência, como hoje à tarde, né, quem está nos assistindo pode fazer alguma modificação, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista como gestor ou como colega dentro de um serviço de saúde, para que a gente tenha mais saúde mental, para que a gente tenha também melhor serviço, melhor prestação para o nosso paciente. Então, eu vou começar com a doutora Márcia, depois vou deixar as mulheres primeiro dessa vez, depois para a Luísa, e depois doutor Luiz, depois gostaria de fechar com o César, se tudo bem. Bom, obrigada, Ana, e queria agradecer aos colegas. Eu aprendi um monte aqui hoje também, tá? Mas uma mensagem, assim, para quem está nos acompanhando, para hoje de tarde. Primeira coisa, almocem. Almocem, de preferência, com boa companhia, com calma. Aproveitem para olhar as suas agendas na perspectiva individual e ver o quanto que o trabalho está invadindo a sua própria vida, porque, acredite, existe vida para além do trabalho e ela merece ser vivida. Então, começando pelo indivíduo, né? E eu prometo para vocês que eu também vou almoçar. Para quem tiver equipe e para quem for gestor, principalmente, não sei se para hoje à tarde ainda dá tempo, mas se não der, que a gente coloque isso sim na agenda, criar mais espaços para diálogos e para a gente ouvir as equipes, né? E para esclarecer esses processos. Acho que o César trouxe coisas muito preciosas aqui, né? Não poderia encerrar minha fala sem falar que, na perspectiva da saúde coletiva, a gente discute muito a clínica centrada na pessoa. E é disso que a gente está falando, porque, voltando aqui um pouco para a questão das formas de remuneração, se eu tenho um modelo de remuneração de fee-for-services, eu entro de novo naquele modelo produtivista, que não faz bem a ninguém, né? E muito menos a quem trabalha com saúde, que tem, por profissão, cuidado com o outro. Então, para fechar realmente, né, pena que a gente não tem mais tempo, Ana, mas para fechar, assim, almocem, cuidem de vocês, olhem para o entorno, tragam as equipes, conversem, e não precisa ser patrão bonzinho. Patrão bom, legal, não é patrão bonzinho, né, Luiz? A gente pode ser um bom gestor, com rigor, com planejamento, olhando todos os indicadores, principalmente os indicadores de processos, mais do que os de resultado, necessariamente, e fazer do nosso trabalho e do nosso ambiente algo que seja um pouquinho mais prazeroso, porque a gente nasceu para ser feliz, acho que é isso. Muito bem, muito obrigada pela sua participação, doutora Márcia. Foi realmente um aprendizado, né, estar aqui com vocês hoje. E eu vou passar agora para a Luísa trazer a perspectiva dela.
Bom, super obrigada mais uma vez pelo convite. Sem sombra de dúvida, aprendi bastante, saio ainda mais energizada para me debruçar mais nesse tema. Nós, consultores, amamos números e queremos encontrar soluções para ver, né, o ponteiro mexer. E eu acho que nessa ideia de pensar no que pode fazer o ponteiro mexer e na provocação bem legal de o que fazer hoje à tarde, eu diria sentar e conversar um pouco com algum membro da sua equipe que você acredita que nessa jornada, né, de introdução de mais modelos baseados em valor, que poderia oferecer uma visão mais desnudada de como que estão investindo o seu tempo, né? Quais são os blocos? Desses blocos, quais são aqueles que trazem energia, quais são aqueles que drenam energia, quais são aqueles que agregam valor ao trabalho, quais são aqueles que, eventualmente, a gente poderia estar priorizando no momento de migração de novos canais de contato, adoção de tecnologia, quais são aqueles que a gente tem que começar a monitorar, o quanto de trabalho invisível se tem hoje, uma vez que, se a gente está falando que tem uma escassez na força de trabalho, aquela que já está, a gente precisa visibilizar o trabalho, a gente precisa entender, monitorar o que pode ser feito para que ela, de fato, se torne mais produtiva, porque a verdade é que se a gente está, ao mesmo tempo, buscando um cuidado de mais qualidade, a gente também está buscando cuidado para mais pessoas, aumentar o acesso. Então, se a gente vai aumentar o acesso, como é que a gente faz isso se o lado da oferta também está sob dificuldade, né? Esse é o meu lado mais de gestão, né, de negócios. Então, eu acho que começar com esse diagnóstico, ouvindo da ponta, é super importante para traçar planos mais efetivos de pilotagem, né? E eu acho que se tem uma coisa que os profissionais gostam é de se sentir ouvidos, de se sentir fazendo parte da experimentação. Super concordo que vai vir um modelo de cima para baixo, mas a maneira da gente adotá-lo pode ser muito melhorada se a gente experimenta, se a gente aprende com esse processos de pilotos e aprendizagens. Então, muito obrigado pelo tempo e pelos aprendizados aqui também. Obrigada pela sua disposição e participação mais uma vez. Doutor Luiz, psiquiatra agora, qual é a dica para hoje à tarde? Pessoal, adorei, então, realmente aqui é muito gostoso essa troca de informações, valiosíssimas, aprendi muito. Então, Luiz, a sua apresentação, linda, fantástica. Professor, obrigado, e o convite também, Ana, para estar aqui. Vamos lá, eu brinco que existem 2 tipos de pessoas no mundo, os que já são os nossos clientes, dos psiquiatras, e os que vão ser. Então, assim, ninguém fala da falta de emprego hoje para psiquiatra, porque realmente o mundo não está legal, né? Ou seja, existem uma série de fatores confundidores. Então, como é que a gente faz para atrapalhar um pouco o mercado do psiquiatra e diminuir o nosso consultório? Primeira coisa, tá? A medicina do estilo de vida hoje tem sido muito trabalhado, né? Muitas evidências em relação a isso. Então, pessoal, o almoço, tá? Que você falou, é importantíssimo. O sono, tá? Então, assim, menos de 6 horas de sono por dia vai te gerar aumento de risco cardiovascular, diabetes, desfechos negativos, doenças psiquiátricas. Ah, mas eu durmo bem com 4 horas. Não existe isso. Não existe. Tá, tudo bem, pode ter uma ou outra exceção no mundo para a gente falar nunca, tá? Mas, assim, 7 horas e meia costuma ser o padrão básico de sono. Então, privação de sono crônica. Ah, mas eu durmo tarde. Você acorda mais tarde, então você tem uma compensação. Então, sono já vai diminuir uma parte das doenças psiquiátricas. Do ponto de vista de alimentação, então, a dieta ocidental costuma ser a pior de todas. A dieta do Mediterrâneo, não é que ela é a melhor, mas ela é a mais estudada, com mais evidências. Então, mais oleaginosas, castanhas, nozes, etc., na dieta, menos um pouco carne vermelha, mais carne branca, né? Uma mudança, atividade física. Então, assim, tem que ser uma prioridade na sua vida. Ah, mas eu odeio, não precisa gostar para fazer, tá? Então, assim, subiu a casa sem elevador, etc. Ou seja, você não colocou nada mais, você só está modificando coisas. E a gestão de tempo. Então, se é alguma técnica que você tem que pegar e ler desses livros de aeroporto, são livros de, no mínimo, gestão de tempo. Pode ser Get Things Done, GTD, o que for, tá? A priorização, o que é urgente,
o que não é urgente, o que é importante, o que não é importante, porque o nosso tempo é o nosso valor mais precioso. Mesmo que às vezes você tenha que impor isso. Então, eu estou em casa, minha esposa fala o seguinte: Luiz, eu queria que você instalasse a prateleira na parede. Até eu aprender a instalar uma prateleira na parede, o tanto de tempo que eu vou consumir no YouTube para fazer um trabalho que não vai ficar legal no final, que não é minha expertise como psiquiatra, eu prefiro trabalhar onde meu ticket é valioso e fazer aquela gestão. Ou seja, a gente tem que saber fazer aquilo que a gente é bom e saber delegar aquilo do que a gente não sabe fazer. Por quê? O que acontece muitas vezes no profissional que vai por burnout? O camarada ali embaixo não faz bem, eu vou lá, pego e faço. Então, eu vou acumulando a função minha e de todo mundo que não está fazendo direito lá embaixo. Só que isso paga um preço. Uma hora você vai adoecer. Então, se você mudar a dieta, dormir, tempo com família. Então, tem filhos, tem pet, tem pai, tem mãe, tem alguém, né? Passe esse tempo com a família de qualidade. E eu amo tecnologia. Eu tenho que fazer um esforço mental de falar o seguinte: deixa o celular ali para o lado, deixa ali do lado e tenha um tempo de qualidade. Com isso, vocês vão diminuir pelo menos um pouco a quantidade de consultas dos psiquiatras. Agora, tem alteração de sono, apetite, humor, concentração, desejo sexual há mais de 2 semanas, procure um colega da sua cidade, procure ajuda, porque o não tratamento só vai cronificar e vai ficar mais difícil de eu tratar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí tem impacto na sua família, com quem você trabalha, na gestão toda. Então, essa é a minha dica para hoje à tarde, pessoal. Muito bem, várias dicas preciosas. Doutor César, para a gente fechar, suas palavras. Eu acho que eu não tenho que complementar, vocês já me ensinaram um monte de coisa hoje, aqui eu estou super satisfeito aí, Luísa, você aí, Márcia, Luiz, todo esse time, obrigado, Carol, pela tua moderação, eu acho que foi uma manhã agradável com vocês. Da parte que a gente tem discutido muito dentro de hospitais, e obviamente dentro da parte que realmente diz respeito aos nossos projetos, o que a gente recomenda talvez, você tomar consciência de que o processo de mudança vai acontecer. Quer a gente goste ou quer a gente não goste, né? Então, lidar com mudança é sempre difícil, né? Mudar com o processo de mudança. O sistema ele já se mostrou insustentável, ele vai precisar gerar uma mudança, né? Então, mesmo, esse é um nível de estresse que a gente vai ter que saber como absorver, como incorporar, porque é um processo de mudança, a gente tem que estar apto, tem que buscar conhecimento para saber aonde essa mudança vai acontecer, para que a gente esteja mais, obviamente, quanto mais preparado nós estivermos, melhor é o impacto, melhor é o estresse, o menor é o estresse que a gente passa, né? Então é mais isso, e desejo a vocês aí um bom dia, obrigado demais pela oportunidade de estar com vocês, eu tenho certeza aí que, vocês podem ter certeza aí que eu aprendi muito escutando cada um de vocês, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigada a todos os nossos debatedores, aos participantes aqui do painel da ANAP, da Jornada Digital, lembrando que tem mais 2 encontros ainda em novembro, com outros temas sobre valor em saúde. Eu agradeço a parceria e o apoio, também aprendi muito aqui com vocês hoje, espero que quem está assistindo tenha gostado. Um bom dia a todos, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Um abraço, Tchau. Bom dia.